Bom dia, meu nome é Luiz Antonic, sou professor universitário e apresento semanalmente uma análise do Boletim Focus do Banco Central do Brasil, que traz previsões para os principais indicadores macroeconômicos. Muito bem, na semana passada, a nossa bolsa subiu 4% e encerrou na sexta-feira, que foi dia 14, a 106 mil pontos. Um nível bastante baixo, mas qualquer coisa que suba é bom. Para essa semana, nós estamos prevendo aqui uma estabilidade da Bolsa em torno desses 106 mil pontos, já que parece que os países europeus e norte-americanos têm, de alguma forma, controlado esse novo surto de Covid. Como você pode ver, as previsões agora já são todas para o ano de 2022 e o nosso primeiro indicador, a previsão é para 31 de dezembro, naturalmente, 5,09 de inflação medida pelo IPCA. Nós estamos hoje, em janeiro, com 10,06 de inflação acumulada, que é o total de 2021. Então, eu também acredito, porque a economia se comporta assim em curvas. E então, nós estamos aqui na curva, né? E eu acredito que essa inflação vai baixar, porque 10,06 é um valor muito elevado, ela vai começar de baixar. Tenho eu a esperança que, efetivamente, ela chegue no final do ano em torno de 5%. Então, a tendência é que essa curva aqui, ela venha para alguma coisa em torno aqui de 0,5 ao mês. E como você sabe, o intervalo de tolerância do ano de 2021 foi 5,25. Nesse ano de 2022, o intervalo de tolerância é 5%, ou seja, a meta é 3,50 e a meta superior é 5%. Uma inflação realmente, essa de 2021, bastante elevada, né? Eu achei interessante que Roberto de Campos Neto, presidente do Banco Central, culpou a inflação importada. É sempre assim. A minha avó sempre falava para mim, meu filho, quando você fizer alguma coisa errada, primeiro finja que não foi com você. Tente ignorar. E, se não der certo, culpe alguém. Então, o Roberto de Campos Neto está tentando culpar aqui a inflação importada. Mas aqui não tem nada de importado. Maioria desses problemas aqui são nossos por estar no 10%. Então, fechamos com 10,06. Agora, em 2022, a previsão é que ela caia. Eu acho que ela realmente vai cair. Veja você que a nossa inflação, olha o Campos Neto culpando a inflação importada. Você veja que a inflação de 2021, que deu 10,06, apenas, só para você ter uma ideia, desse 10% que a gente teve de inflação, um quarto, ou seja, 2,5% dessa inflação aqui foi o preço dos combustíveis. E olha que nós somos um mega exportador de petróleo, mas como nós temos uma companhia de petróleo aqui no Brasil, que nós temos
que preservar a independência dela, os valores de mercado nessa empresa, ela não pode ser usada para política pública, e então a gente pega e vai aumentando os preços do petróleo, ela fica distribuindo dividendos, e a população brasileira inteira sofre por conta disso aqui. Se você pegar aqui os itens que mais subiram no ano passado, etanol. Aí você vai olhando aqui, você vai ver, olha, gasolina 40, etanol 62, gasolina 47, óleo diesel 46%, quer dizer, é bastante difícil de sustentar que um país possa ter algum crescimento, alguma coisa com uma inflação desse tamanho. Você veja aqui que hoje no mundo civilizado, eu estou falando mundo civilizado, você tem que tirar a Argentina daqui, Turquia passa por seríssimos problemas, Venezuela nem está nessa lista aqui, mas aí, olha quem é o topo da pirâmide. Né? Então, é sinal que nós importamos essa inflação, como diz o Campos Neto. Esse regime que nós temos no ICMS dos combustíveis, esse regime que nós temos no ICMS dos combustíveis, é a coisa mais injusta do planeta. Você imagina o seguinte: a gasolina subiu, o ICMS do Estado sobe também. Pensa numa coisa ridícula como essa. Os estados brasileiros tiveram uma mega de uma arrecadação em cima dos preços da gasolina de uma forma injusta. Tinha que mudar esse sistema. Bem que o presidente da República tentou, mas essas coisas, como vão contra o interesse político, não passam. E já que estamos falando aqui de coisas ruins e tristes, a Petrobras já anunciou na semana passada um reajuste de gasolina e do óleo diesel de 8%. Então, já começamos o ano de 2022 muito bem, reajustando o preço da gasolina em 8%. Quero repetir aqui as palavras do presidente da Petrobras, que ele diz que a Petrobras não pode fazer política pública. Claro, enquanto for uma empresa privada, ela não deve fazer a política pública, mas a Petrobras não é uma empresa privada, a Petrobras é uma empresa estatal, e como estatal, a obrigação dela é fazer política pública. Do contrário, privatiza. Não tem razão de manter uma empresa estatal se ela não for fazer política pública. Muito bem, falando aqui do IGPM, a previsão para o ano é 5,78. Como você sabe, o IGPM hoje está na casa dos 17,5%, mas a previsão para o ano é 5,78. Acho muito difícil que isso se mantenha no 5,78. Ele vai cair naturalmente, porque 17,58 é um número bastante elevado, se bem que eu já falei isso no 2020, então você não pode acreditar muito no que o professor Antonic fala, mas 17,5 é um número impossível de se manter. Então, hoje nós estamos aqui com um acumulado de 17,78. O PIB, como eu falei para vocês, 0,29, agora é a previsão do Boletim Focus para o ano de 2022. Eu, particularmente, não acredito nesse número, não acredito que ele vai ser maior. Por que eu acredito que ele vai ser maior? Por conta das eleições.
O governo vai jogar mais dinheiro na economia, benesses, benefícios, auxílio disso, auxílio daquilo, perdoa a dívida. E então, eu acredito que ele vai ser maior do que esse ponto 29 aqui, que, aliás, é uma coisa ridícula, ter um PIB aqui tão baixo. E então, nós tínhamos, para o ano passado, 4,50, já saiu agora o relatório do Banco Central, que é considerado uma prévia do PIB, o número é bastante parecido com esse, e para 2022 é 0,29. Então, 2022, 0,29, e 2023, 1,75. Esse 2023 aqui, vamos ignorar ele, porque está tão longe que é impossível fazer alguma previsão. Com essa inflação toda, o salário mínimo brasileiro, que era 1.100, perdão, era R$ 1.100, subiu para 1.212. E então foi reajustado pelo INPC. O teto da Previdência, então, subiu para 7.087, para praticamente 7.100. Salário mínimo nosso aqui por volta de $200, mais ou menos, e 7,7087, 5,5 divide 7,087 entra, 5,5 divide, $1.300 mais ou menos é o teto da nossa Previdência. O câmbio continua em 5,60, se bem que nesse começo de ano ele está oscilando um pouquinho abaixo de 5,60, 5,50, mas na semana passada ele caiu praticamente 3%, estava em 5,67 e fechou na sexta-feira, dia 14, com 5,51. Finalmente, a taxa Selic prevista para o ano, 11,75%, o juro real de 5,09%. Como eu tenho sempre insistido com vocês, isso é impossível, impossível. Um país como o Brasil não pode ter um juro real de 6,66%. Não dá, é impossível, isso é muito alto. Da mesma forma como no ano de 2021 tivemos um juro negativo de 5%, agora temos essa previsão de juro positivo de 6,6%. Isso é uma coisa escorchante, inadmissível. Nem Rússia, nem Turquia tem uma taxa de juro tão alta assim. Então, eu tenho a vã esperança de que isso mude daqui para cá, ou seja, na medida que a inflação cair, o juro cai também. Muita atenção com os seus investimentos, tenha muita atenção com os seus investimentos, esse vai ser um ano para você não fazer movimentos bruscos e tomar muito cuidado. Você veja que o ano passado fechou com uma taxa de juros média de 4,69, mais uma inflação média de 9. Então, nós estamos falando aqui que todos os investimentos de renda fixa, todos eles, todos aqui, perderam para a inflação. Olha aqui, aliás, um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, vou pegar 6 anos, 7 anos, 8 anos. Aqui está a inflação e aqui está a poupança. Olha só o que acontece aqui. Não tem um ano nos últimos 9 anos que a inflação, que a caderneta de poupança ao menos empatasse com a inflação. Em 9 anos, ela perdeu sempre para a inflação. Então, se você conhece alguém que tem dinheiro na caderneta de poupança,
convença essa pessoa da tolice que ela está fazendo. Como eu insisto, caderneta de poupança é para quem tem muito pouco dinheiro, é para quem não tem renda, e ela serve para as coisas do dia a dia, porque ela é fácil, porque você não paga taxa nenhuma, não paga imposto de renda, então ela tem um montão de benefícios, mas também vai pagar para você quase nada. Então, ela só serve para pessoas que têm uma renda estupidamente baixa, que não é muito difícil de encontrar aqui no Brasil. Mas se você tiver uma rendinha aqui de um salário mínimo, um salário mínimo, exagero meu, mas 3 salários mínimos para cima, ou seja, na faixa de 3.000 aqui, a caderneta de poupança não é para você. Uma coisa aqui que eu queria mostrar para vocês, aliás, a última coisa, é que as taxas de juros nos Estados Unidos subiram. Você veja, agora está em 1,6% a taxa de juros deles, eles têm uma inflação de praticamente 7%, então veja só que o juro negativo lá nos Estados Unidos é 5,4% ao ano. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, veja só, nos últimos 24 meses, ele saiu de 0,6 para 1,6. 0,6 para 1,6. Qual é a amplitude aqui? 1%. O que acontece no nosso caso? Olha, nós saímos aqui de uma taxa de 6,5%, fomos a 2%, e agora estamos com 9,25%. Olha só. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: difícil a vida do empresário brasileiro, que tem que conviver com essa excrescência aqui, com essa anormalidade, com essa instabilidade econômica. Quem é que vai planejar negócios, fazer investimentos, pensar no futuro e com uma situação de juros como essa que nós temos aqui? Aí, como diz o presidente do Banco Central, né, isso aqui é dado a causas estranhas. Então, o que a gente precisa é de rotina. Rotina, ou seja, nós precisamos de estabilidade. Meus amigos, essa semana é isso. Muito obrigado e até a semana que vem.